Tá tudo tranquilo. Só meio frio, né? Esfriou de novo, mas tá bom. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Bom, boa noite a todos novamente. Hoje a nossa aula é a aula do dia 21/7. Conforme nós já combinamos, eu sempre iria colocar no material na semana, né, anterior, na quinta-feira passada, eu coloquei o material que foi falando das barreiras da comunicação, né? A gente já tinha a gente já tinha lido sobre a comunicação interpessoal. Nós tivemos uma atividade avaliativa que foi até o dia 11, que ela finalizou. Depois nós tivemos o tópico comunicação organizacional no dia 24. Nossa, eu estou longe. Tô achando que eu estou perto. Peraí. Falei bobagem, perdão. Cadê? Do dia 1º/7, dia 8, dia 14. Então, no dia 14, eu disponibilizei o material que vocês ficaram de fazer leitura depois, né? Mas eu fiz uma apresentação aqui para vocês. Eu coloquei um vídeo, eu vou disponibilizar aqui também na tela para ficar fácil para a gente. Clarice, boa noite, seja bem-vinda. Então, deixa eu até ver quem está presente aqui, né? Nós temos o Euler, a Floripes, o Hernando, o Luan, a Lorena, a Bruna, a Mariana, a Ivandra, a Vismar, a Thaís, a Clarice, a Luana, o Giovanni, Larissa, Ivana, Rosilane e Juliana. Sejam todos bem-vindos à nossa aula, tá? Bom, então, como está aí, né, no SIGA, eu disponibilizei esse material que vocês têm até hoje para acessar, que falava das barreiras da comunicação, que nós conversamos sobre isso na quinta-feira passada. Vamos ver como é que está o acesso aqui. A internet aqui está um pouquinho lenta, tá, gente? Se travar aí, vocês me avisam. Até para eu repetir, às vezes, as coisas que eu falar, para ficar bem claro para vocês, tá? Então, vocês têm até às 11 horas de hoje para acessar esse documento. Deixa eu ver quantas pessoas já acessaram. 30 de 39. Na verdade, né, tem menos 5, então faltam só 4 pessoas para acessar. Que tem, né, até às 11 horas da noite para acessar, para valer presença. E eu coloquei um vídeo também, que fala sobre, né, os ruídos da comunicação. Quem assistiu o vídeo? Levanta a mão, por favor. Mas deixa ela, levanta a mãozinha e deixa ela aí um pouquinho para mim, por favor. Quem é que assistiu o vídeo que fala sobre os ruídos da comunicação? Ok. Ok, obrigada. Podem fechar. Para fazer os trabalhos, né, o trabalho que eu propus aqui, essa atividade do fórum, vocês tinham que ler essa leitura, né, esse tópico aqui da leitura obrigatória,
que tem esse aqui, que é as barreiras, e esse outro aqui, que eram as oito barreiras da comunicação interna, e saber como superá-las dentro de uma organização. Quem leu esses dois itens, leitura obrigatória? Levanta a mãozinha aí também, para eu ver quem leu. Ok, quase todo mundo. Show de bola. Todo mundo, na verdade. Parabéns. Então, com base nesses dois materiais, nesses três materiais, né, quatro, na verdade, que são 2 vídeos e 2 leituras, e coisas que a gente já tinha, que eu já tinha discutido aqui com vocês, que eu abri aqui, nós discutimos conjuntamente, né? Eu fiz uma apresentação. Nós temos aí o trabalho do fórum. Quem já respondeu o fórum? Levanta as mãozinhas aí para nós. Ok, quase todo mundo também. Eu tive um grande problema para responder esse fórum. Teve? Era o que eu ia perguntar na sequência. Qual foi a dificuldade de vocês? Eu já fiz outros, em outro sistema. Sempre tinha o enviar. Ali não tinha a palavrinha enviar ou compartilhar, não tinha nada. Era só assim, carregar o documento, né? Mas aí você carregava, salvava em PDF, aí na hora de colocar lá para carregar o documento, não ia, dava excesso, não sei de quê, aí tudo bem. Aí no outro lado, eu apertava ali que foi. Eu não sei como, não posso falar que eu sei como que eu enviei. Eu sei como eu foi, como foi, não sei. Aí hoje fiz um outro para teste, ficou até melhor que o primeiro. Não consegui enviar. Não sei como que faz nesse sistema do CIGAI, não. Eu pedi, Euler, você tem condições de mostrar para a gente aí? Tem sim. Tá, eu vou tentar... Eu posso apresentar minha tela? Pode, eu vou tirar a minha aqui. Eu pedi Tá. ao Euler para nos ajudar aí nesse sentido de como é que a gente pode... Deixa eu parar minha apresentação aqui primeiro. De como faz... porque eu sei que para vocês é novidade o fórum, né? Eu coloquei para a gente ver que tem mais uma ferramenta, né? Porque a gente tem mais uma forma de fazer avaliação. Gabriel, você está com a mãozinha levantada aí, você quer falar alguma coisa ou porque esqueceu mesmo? Da primeira vez que nós conversamos. Então, eu pedi ao Euler que ele fizesse o favor para a gente, com o acesso, né, de aluno, para ele mostrar como é que se faz para anexar a resposta no fórum. Aí, Euler, você tenta, e como você já mandou, talvez eu tenha que excluir. Aí vamos ver aí se você consegue mandar novamente, tá? Tá, beleza. Tá todo mundo vendo a minha tela e me escutando aqui? Eu estou vendo e ouvindo perfeitamente. Beleza, é porque eu tô apresentando com uma conta e falando com outra, mas vamos que vamos. Aqui a gente tem a opção do fórum, né? Na parte lá da disciplina do dia. Então vocês vão clicar no fórum, aí vai carregar aqui, beleza. Aqui nessa parte está a introdução que a Nilva deixou lá para a gente ler e tudo mais, explicando o que é para fazer, a pontuação e tudo mais. Aqui vocês vão clicar no número, onde estão as respostas, e vai carregar todas as respostas. Aí, beleza. Aqui carregou tudo direitinho, são todas as respostas que a gente tem até hoje. Para você responder, isso eu estou fazendo pelo computador, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês pelo celular. Pelo computador você vem aqui em responder tópico. Aí você clicou aqui, vai carregar a parte aqui para você escrever ou para você escolher o arquivo. Só que pelo jeito você tem que escrever aqui de toda forma. Então quando você fizer o PDF ou se você tiver digitado no Word direitinho, você pode anexar o arquivo em PDF sem problema nenhum aqui. Só que vem aqui no PDF, anexar o... Euler,
Oculta essa barra que está aí na... O Meet, o Google está compartilhando, oculta ela. Não aqui, é aqui. Aí, isso, aí. Porque aí dá para ler tudo que está escrito. Pronto. Beleza, então. Aí aqui tá o meu PDF. O PDF que eu criei aqui. Você vem aqui, copia ele. Só isso. Copia. Vá lá no fórum. Cola ele aqui. Não sei se vai dar. Com o meu Word deu certo. Então, provavelmente, antes de vocês converterem para PDF, vocês fazem isso com o Word que vai dar certo. Eu não sei se eu tenho o arquivo aqui ainda. Deixa eu tentar. Eu acho que tá aqui. Que tá com o nome de porta em porta ainda. Aqui, tá aqui. Beleza. Com o meu Word tinha dado certo. Deixa eu ver se vai dar certo agora. Copiar. Aí eu vou aqui, colo. Não deu também. Não sei por quê. Deve ser porque eu já respondi. É porque você já respondeu. Deve ser por isso. Deixa eu tentar Não, excluir. não. Dá para fazer de novo, sim. O problema só dá para colar se usar o Ctrl V, Ctrl C. Ah, é? Pode tentar assim que você vai conseguir. Ah, Oba, então mais beleza. uma informação. Vou tentar aqui, então. Senão O próprio você... computador falou na hora. Nossa, Robson, é verdade, não sabia. É verdade, Bom. deu certo. Obrigada, Robson. Valeu, Robson, obrigado. Mas aí, beleza, vocês colaram aqui, aí vocês vêm escolher o arquivo, né? Aí vai estar aqui, Mas 8 barreiras que eu tinha colocado. só para dizer que no caso do fórum, se você escrever aí nessa caixinha, você não precisa de colocar o arquivo, tá? Não precisa ter as duas coisas. Se for o mesmo teor, o mesmo texto, basta você colocar aí. Mas se você escreveu no Word e transformou em PDF, é só colocar aí, ó, o texto está em anexo, se quiser, tá? Mas aí você pode mostrar as duas formas, né, Euler? É só porque eu tentei pelo menos e não deu certo, e mais pessoas me perguntaram a mesma coisa. Se eu tentar escolher o arquivo sem escrever nada nessa caixa, dá problema. Isso, mas aí Fala você que não coloca pode. assim, o texto está no arquivo em anexo. Uhum. Escreve qualquer coisa só para ele liberar, tá? Mas, Beleza. ok, Aí libera. Aí depois é só clicar aqui novamente em responder tópico. Aí a resposta já vai lá direto para a Nilva. Tudo certinho. pode colocar aí de novo, igual você colocou. Pode colocar o arquivo, igual você colocou da primeira vez. Ah, sim. Que aí substitui lá, entendeu? Aí aqui então, a gente vai agora anexar, né? Aí escreve aqui qualquer coisa, segue em anexo. Beleza. Aí aqui eu vou escolher o arquivo. Aí vai abrir lá onde eu salvei, que tá aqui, 8 barreiras. Eu vou abrir ele aqui. Vai anexar aqui embaixo. E eu vou responder tópico depois que eu salvar tudo. Mas tem que digitar alguma coisa aqui. Nem que seja umas letrinhas qualquer aleatórias, mas precisa Esse aí digitar foi o para enviar. problema da maioria das pessoas. Porque esse foi um grande dos problemas, porque eu já fiz outros fóruns, a gente não precisa digitar nada aí. É automático. Carreguei meu arquivo, ele iria. E teria do lado o enviar. Enviar ou responder o tópico. Já aí não aceita. Aí que eu descobri, porque no computador que eu fiz, ele falava, usa o teclado, não sei o quê. Aí eu falei assim, deve ser colar e copiar. Eu colei e foi os dois juntos, tudo no mesmo tempo. E só do lateral ainda, nem foi no adicionar arquivo. Foi no outro, no lado aí que não dá para enxergar, eu estou no celular agora. Isso. Aí, pelo computador aí, todo mundo viu como que faz? É fácil, simples? Tem mais alguma dúvida, gente? Alguém com dúvida de como enviar? Não. Ok. Então, o Euler agora faz pelo celular para a gente ver como é que faz. Nós não estamos te ouvindo. Aí, agora tá me ouvindo? Agora sim. Beleza, vocês estão conseguindo ver aí a minha câmera? Quem não estiver conseguindo ver total, dá 2 cliques num sininho que tem aí, porque aí abre a tela grande para vocês.
Isso. Um alfinete aí. Conseguiu ver? Eu tô vendo. Sim. Beleza. Aqui, se você clicar em responder tópico, aí você carregou o SIGA, né, lá no celular, entrou direitinho, beleza. Se você clicar em responder tópico aqui, não dá certo. Por quê? Porque você tem que vir aqui no seu navegador, nos 3 pontinhos, e habilitar essa opção aqui, ó, para computador. Essa opção ela tem que estar habilitada. Aí você vai habilitar, vai continuar, a página vai recarregar. Aí depois que ela recarrega que você consegue. Aí beleza, aqui já deu. Vou tentar responder o tópico aqui agora. Responder tópico, aí já vai carregar. Aí beleza, abriu o tópico para mim. Essa talvez é a dificuldade de quem não está conseguindo responder pelo celular. Sempre quando você for fazer alguma atividade no Cigarro, confere se essa opção aqui, ó, para computador, ela está habilitada lá no Google Chrome. Senão, não funciona. E é isso. Acho que não tem mais nada. Muito bem. É. Muito obrigada, Euler. Alguma dúvida, pessoal? Valeu, de nada. Alguma dúvida, galera? É que se colocar. Diga, Robson, não te ouvi direito. Independente de postar uma única vez responder, a pessoa consegue responder 2 vezes. Consegue. Aí quem quiser modificar lá, ainda tem tempo, né? Mas quem já respondeu, ok, mas tem algumas pessoas que ainda não responderam, tá? Aí aproveita agora que já teve aí a orientação do Euler, né, para que dê tudo certo. Além da dificuldade com o cigarro, tiveram dificuldade de preparar o texto, de fazer o resuminho dessas leituras e desses vídeos? Tem alguma dúvida ainda? Ficou alguma dúvida que vocês queiram que eu esclareça? Ah, eu tenho e não tenho. Como É assim? porque é o seguinte, eu leio, eu vi o vídeo, li, superficial, não li várias vezes, porque no horário que eu estava não estava dando, mas na hora sempre de responder, eu nunca sei se eu vou responder em relação a uma empresa ou em relação, trazendo para a vida real particular. Tipo assim, eu vivenciei isso, eu passei isso, eu respondi, eu acho que eu joguei os dois, mesclei os dois assuntos. Mas aí eu nunca sei se é para me fazer relacionado à empresa, a um setor de trabalho, ou se é para fazer de outra forma, entendeu? Isso eu não consigo identificar ainda. Não é só na sua, não. Ainda tem a dificuldade de saber dividir, né? Não é dividir. Eu não sei te expor o Tipo assim, vem falar da comunicação. Eu falaria de qual tipo de comunicação você quer. Tem comunicação empresarial se eu estiver trabalhando numa empresa. E a minha comunicação Pessoal, normal, pessoal. Um exemplo que eu dei, até dei no meu lá, foi do GPS, que é um meio de comunicação que é confuso, dependendo da forma que é visto, da forma do idioma que ele estiver, e por aí vai. Mas aí eu estou falando do pessoal e do empresarial. Aí eu poderia falar, dentro de uma empresa tal, tem isso e isso. Aí eu mesclei os dois assuntos. É isso que eu estou querendo dizer. Não fica claro, vou fazer isso para me preparar para um trabalho numa empresa ou para o meu trabalho pessoal. a disciplina, ela é comunicação empresarial e organização do trabalho, né? Nós temos que fazer o nosso foco aqui é visando a comunicação empresarial. Mas nada impede que algo do pessoal seja incorporado, porque as duas situações, elas exigem os mesmos esforços para a comunicação.
Lógico que na comunicação empresarial, né, você tem um grupo maior, né, você tem um público que você precisa definir. Então, nesse sentido, né, que a empresarial ela tem que ter uma condição de organização para a comunicação. Pode falar, Euler. Eu achei interessante porque hoje a gente estava reunido num projeto, né, com a professora Bruna, que a gente está fazendo um projeto aqui e está dando assessorias em empresas aqui da cidade, né? E a empresa que a gente pegou, que eu estou entre um dos voluntários da equipe para auxiliar, tá com muito problema na parte da comunicação, tanto na comunicação entre a empresa e os clientes, tanto na comunicação na empresa interno, entre patrão e funcionário, entre funcionário e funcionário, e isso gerou uma bola de neve para eles, que, tipo assim, você não tem noção, eles relatando os problemas para a gente hoje, a gente tava assim, meu Deus, eu tava com você na cabeça o tempo inteiro, eu falei assim, gente, as aulas da Nilva, as aulas da Nilva, as aulas... E assim, é muito problema, e coisa que às vezes parece bobo pra gente, mas na hora que a gente vai ver, a gente presta atenção e a gente fala, não, realmente, por conta de uma coisa que, assim, é um descuidado simples aonde que chega. É muito, muito doido. E às vezes a falta, né, de uma comunicação mais direta desemboca em situações que poderiam ter sido evitadas, né? Uma comunicação mais efetiva. É o que a gente tem discutido aqui, né? Quando a gente não tem a experiência da questão empresarial, nós podemos, aí, aproveitando a sua fala, e complementando, né, ao que eu estava dizendo ao Robson, quando nós temos essa experiência empresarial, né, quando alguns de vocês já têm, vocês podem trazer essa experiência nas percepções de vocês. Agora, tem pessoas que ainda não tiveram essa experiência, né, que às vezes tem uma experiência estudantil, que ainda está estudando. A comunicação, ela é de uma forma geral, né? A comunicação, ela é tudo. E quando vocês forem prestar serviços, aí eu leio esse seu exemplo aí, é fantástico, porque vocês vão deparar que, às vezes, o problema, as pessoas dizem, os procedimentos não dão certo. A gente tenta implementar uma cultura nova dentro da empresa e não dá certo. Esse sistema não funciona. Às vezes o sistema é um software, por exemplo. Mas o que não funciona, às vezes, não é o software, não é o sistema, não é a cultura. O que não funciona é a comunicação. É a forma como as pessoas se relacionam. E isso é o maior dificultador. Eu tenho prestado também consultoria a umas instituições, e quando eu começo a demonstrar, a pedir que as pessoas modifiquem a sua forma de comunicar. Por exemplo, vai mandar uma mensagem, né, por e-mail, só dá aquela resposta seca, né, só responde o que perguntou. Então, não tem aquela coisa da cordialidade, né? Ou se é um bom dia, ou se é boa tarde. Colocar um atenciosamente embaixo, agradecer pela atenção dispensada, né? Isso faz a diferença quando a pessoa do outro lado lê e vê que você se importou com uma atenção que ela lhe deu, aquilo foi bom, né? Que aquilo foi bom para você e o seu retorno é bom para ela. Aí, quando a gente vai para dentro de uma empresa, que tem vários setores, por exemplo, que um setor não conversa com o outro, o não conversar não quer dizer que não conversa de ser de mal, sabe? Assim, eu não gosto dele, não. É que não informa direito para o outro, né, ou para o subordinado, como é que a coisa funciona. Como que é o fluxo do processo, por exemplo?
Aí, quando vai informar, porque fala assim, nossa, mas isso é tão simples que não precisava de eu falar. Né? Precisa, porque a outra pessoa, ela não tem a mesma experiência, a mesma vivência que você. Né? Quem está no setor financeiro, por exemplo, ele não sabe como funciona, às vezes, o setor de produção. E como essas pessoas precisam saber, não quer dizer que você precisa saber todo o procedimento, que você precisa conhecer toda a formulação, por exemplo, numa fábrica de ração. Quem está lá na administração, no financeiro, ele não precisa saber da fórmula, de como a ração, né, como ela é manipulada. Ele precisa saber do quantitativo que tem no estocado, ele precisa saber de qual é a produção de hora, ele precisa saber se aquilo foi faturado ou se não foi. Então, mas aí quem está lá na produção não passa essa informação. Né? Ele acha que o outro já sabe. Só porque sabe a quantidade de coisas que entrou, ele vai saber as quantidades de coisa, as quantidades de materiais que vai estar sendo produzido. E não é assim. Então, precisa de ter um feedback, precisa de ter uma comunicação efetiva. As pessoas, né? Aí, Euler, quando você fala, né, nessa questão das pessoas não... o chefe não conversa com o subordinado, o colega não conversa com o colega, e nessa questão da pandemia, o distanciamento ficou ainda maior, né? Então, as pessoas, talvez, por também não querer incomodar, acham assim, se eu for conversar com ele no WhatsApp, ou mandar uma mensagem, ou mandar um e-mail, eu vou incomodar, e deixa, né, aquela situação perdurar. Ou, às vezes, uma resposta que não foi bem elaborada, quem recebeu se sentiu ameaçado, talvez, e não revida, não pergunta, por que você escreveu isso? E fica com aquele bicho-papão na cabeça, imaginando, né, um monte de coisa, sem tirar a limpo aquilo que estava sendo comunicado. E eu volto a falar, a maioria dos conflitos empresariais, a maioria deles está relacionada à questão de comunicação. O Robson tinha levantado a mão antes de você, Euler. O Hernando está com a mão levantada desde o início. Eu não sei se ele quer falar, se ele esqueceu. Posso falar? Pode. Aí depois é você, o Euler, que o Robson tinha levantado a mão antes. Fique à vontade. Ok. Nós passamos por uma situação na quinta-feira passada, falta de comunicação. Foi um problema de empresa conosco, alunos, com nós, alunos. Por exemplo, nós tínhamos uma avaliação de matemática na qual o CIGA estava de pior qualidade, não carregava o sistema. Todos entrando em contato com o professor. Beleza. Isso é uma forma de comunicação. Uns por e-mail, outros por WhatsApp, não importa. E por mensagens diretas. Resumindo, tivemos uma resposta rápida? Não sei até agora, porque uma pessoa conseguiu fazer. Quer dizer, essa pessoa que fez, ou mais, que eu não sei quem conseguiu, todos, tiveram a resposta do cigarro, não tiveram o problema. O restante tiveram. O receptor, eu, né, no caso, não tive resposta, nem de um lado nem de outro. Quer dizer, a comunicação foi interrompida, ela foi bloqueada, que eu acho que isso teria que ser uma resposta rápida, porque você estuda, você programa para aquilo. Se chega e não está dando certo, você comunica. Então, isso é um tipo de comunicação entre empresa, só por ser uma instituição escolar, não deixa de ser uma empresa. Eu vi isso, aí foi após essa aula sua, eu tinha acabado de ver, né, o vídeo lá falando dos ruídos, que o pensamento, a resposta, que tudo lá, aí eu encaixei isso. Eu ia até dar esse exemplo, esqueci, não dei. Muito obrigada por trazer esse exemplo. Isso é ótimo, porque nós temos aí, né? Excelente, Robson. Obrigada. Porque a nossa comunicação no CIGA, às vezes, ela é muito truncada, né? É porque o sistema também ele não é preparado, ele não está formatado para o ensino à distância.
ele é um registro, né? Ele é utilizado como registro das atividades, mas ele não é preparado para o ensino à distância. Aí a gente precisa usar o SIGA como registro, né, da participação. Às vezes o que se coloca lá, igual, né, o Euler colocou, apresentou aí para a gente. Lá não está falando, né? Podia ter assim, olha, para você enviar, primeiro você precisa escrever alguma coisa na caixa de texto. Quantos de vocês não mandaram atividade, talvez? Né? Quantos de vocês tiveram dificuldade de enviar? Porque não tem ele não é intuitivo, né? Ele não é só ir clicando que ele vai abrindo, como o Euler mostrou na questão do celular, né? Que você e aí entra curiosidade também, que é um outro aspecto. Então, né? Aí vem lá a situação que você tem que transformar, né? Mas tem. Vocês se lembram que lá no primeiro dia de aula tinha lá o Descomplicando o Cigarro, que o professor Wellington veio, deu uma palestra para a gente, deu uma aula para a gente. Lá tem como é que entrava no fórum, né? Então, assim, mas a gente não tem curiosidade. Aí, Robson, você disse tudo. Nós também precisamos ser proativos, né? Quando o sistema ele nos bloqueia, nós temos que fazer o que mesmo? Contorná-lo. Então, se no cigarro não teve resposta, vamos para o WhatsApp. Quantas pessoas me mandaram? Aí, quando eu hoje de tarde, quando eu acessei o cigarro e vi que algumas pessoas ainda não tinham postado no fórum, o que eu fiz? Eu mandei uma mensagem lá no grupo, né, dizendo a vocês, feedback, né, que eu rápido, estava também à disposição. E está à disposição é no mesmo momento que vocês estão acionando. Porque não adianta vocês me mandarem uma mensagem de manhã e eu só responder ela à noite, porque vocês estão atuando também no cigarro naquele horário que vocês me mandaram a mensagem, não é assim? Então, aí é a questão da relação interpessoal nossa também, né? E essa situação nossa, né, com o cigarro, com o nosso ensino remoto, que é uma novidade também, e vocês ainda tiveram um fator positivo, que foi que vocês já entraram diretamente no ensino remoto. A turma anterior, nós tivemos muito mais dificuldade, porque elas iniciaram no presencial e depois nós migramos para o remoto. O Euler é testemunha, né? Tem mais alguém aí que trancou as disciplinas no ano passado e está retornando agora? Ou só o Euler? Eu acho que é só eu nessa turma. É só você, né? É só eu acho que é. Mas era muito mais difícil, não era, Euler? Nossa Deus, no começo para adaptar a rotina e tudo mais era complicado. Aí, como vocês já chegaram, e nós, professores também, nós já estamos mais experientes nessas ferramentas, então está um pouco mais fácil. Mas ainda a comunicação, Robson, de fato, ainda é truncada, né? Euler, você tinha levantado a mão, agora é sua vez. Então, era só para relatar, fazer duas ilustrações dos problemas que a gente teve, que eu acho bem legal eu trazer aqui para vocês. Por quê? Porque é uma coisa que me impressionou muito. O pessoal lá da empresa onde a gente está prestando a consultoria, eles de 100% dos orçamentos que eles fazem, eles só executam 17% no mês. Ou seja, eles não estão conseguindo nem a metade do que eles fazem de orçamento. E a menina alegou para mim o seguinte: eu tenho problema no meu preço, porque eu tenho o preço mais caro da cidade. Ou eu não tenho tempo de passar um orçamento legal e tudo mais. E eu pensei comigo, poxa, eu aposto com você que se ela melhorar na comunicação, tanto na forma de apresentar o produto para o cliente,
quanto na forma de passar o orçamento e deixar claro tudo que ela vai fazer, nos mínimos detalhes, explicar o tempo e tudo mais, pelo menos mais 20% ela teria. Eu acredito nisso. E outra coisa também que me deixou um pouco chocado é porque a empresa, no nível que a gente não espera essas falhas assim, sabe? E outra coisa também que me deixou um pouco de boca aberta assim foi a questão de os funcionários saem para fazer as instalações que tem que fazer do material, e enquanto isso o pessoal do setor administrativo e de vendas está vendendo. E não tá nem aí como que tá a instalação, como que tá o desempenho e tudo mais. Então tem serviço que eles enrolam até 15 dias para entregar, porque não tá tendo vazão, não tem como eles entregar aquilo no tempo. Então existe essa falha também. Eu fui lá instalar, por exemplo... Né? Oi? Eu não Não tem entendi. planejamento, né? Eles não têm um planejamento. Exatamente, só que essa questão de serviço, ela realmente é complicada, porque eu trabalho também com instalação de cabeamento, instalação de rede, eu sei como é que é, no sentido de que, tipo assim, às vezes você sai para fazer um serviço achando que vai fazer com 15 minutos, mas você agarra 2 horas. Hoje, por exemplo, eu fui atender um mercado, coisa que eu pensei assim, não, é só configurar um modem, com 15 minutinhos eu faço. Eu entrei no mercado meio-dia e fui sair quase 4 horas da tarde. Resolvi o problema? Resolvi, mas demorei. Só que, por exemplo, se eu trabalhasse ainda na loja e tivesse um patrão, eu tinha que deixar claro para ele que o problema não estava resolvido, que eu ia gastar um tempo para resolver aquele problema e que não era para ele marcar outra coisa hoje, porque eu não ia dar conta de fazer. Entendeu? Então, há essa falha de comunicação também entre os instaladores da peça da empresa e o setor de venda e administrativo, porque enquanto está chegando pedido, eles vão aceitando, aceitando, aceitando. Só que, por exemplo, com 2 instaladores, como que eles atendem 5 clientes num dia? Não tem como, entendeu? Então são falhas assim que eu não esperava de pegar uma empresa no nível que eles são, assim, e com esses problemas. Eu falei assim, gente, é coisa que é aula mesmo, é a aula da Nilva, não tem como. Que bom, né? Que tem aplicabilidade, né? E essa questão, né, que Robson também coloca do planejamento, é, é uma condição que, para a administração, vocês, enquanto técnicos em administração, gente, é a palavra-chave, é a palavra de ordem para vocês, é organizar e planejar. Tendo essas duas coisas, né, em mente, o restante é consequência. Se você tem um bom planejamento, se você tem uma forma de se organizar, né, e a comunicação fluida, não tem como dar errado. Vai dar errado? Lógico que vai. Né? Em algum momento alguma coisa não vai dar certo, lógico. Mas quando você tem tudo planejado, o fluxo desse planejamento ele pode ser flexível, né? Então você vai fazer adaptações também. Mas isso tudo utilizando do quê? Que para nós é primordial, da comunicação, né? E bom, né, os exemplos, obrigada Euler, Robson, pelos exemplos que vocês trazem. A hora que eu falei, né, que o Euler participou das nossas aulas do técnico, né, em administração, no ano passado, e ele está voltando agora, mas eu tive aula com a Vismar, com o Giovanni também, nos serviços jurídicos. Então, assim, eles também, né, participaram daquele primeiro momento que foi muito mais complicado do que está sendo agora, né? Hoje nós já temos muito mais acesso e muito mais experiência, expertise no SIGA, no Google Meet, né, nos e-mails. Então, a nossa comunicação melhorou muito. Tá? No início, naquele momento de migração do presencial para o remoto, foi mesmo muito, muito complicado. Mas, dito isso,
com relação, né, às barreiras, então dá aí uma boa discussão no nosso fórum, né? As respostas que vocês colocam lá, não é se está certo ou se estão erradas, não tem isso. Ali é a percepção que vocês tiveram, no sentido daquilo que vocês leram, que vocês ouviram e viram nos vídeos, né, para vocês, como é que fala? Para vocês representar isso, né, de forma escrita. Então, ali é que eu tenho como mensurar, né, como vocês utilizaram o material que foi colocado para se expressar, né, para se comunicarem comigo, para me dizer assim, olha, Nilva, a gente compreendeu. Então, o que eu peço a vocês, né, e para mim é super importante, é que vocês não tragam nada copiado da internet. Eu sei que muita gente pode ficar tentado a digitar lá no Google, assim, 8 barreiras de comunicação interna, né, e pegar, copiar e colar e colocar lá no fórum. Duas coisas. Uma, que isso é plágio. Quando a gente copia e cola algo de algum lugar que a gente não faz referência à fonte, nós estamos plagiando. E plágio, para quem não sabe, né, é crime. Então, a gente não pode fazer plágio, a gente não pode simplesmente ir lá na internet, copiar um texto, colocar num fórum como se fosse nosso. Se eu tivesse pedido assim, busque na internet informações sobre as barreiras da comunicação. Aí sim, vocês poderiam ir lá, copiar, colar, copiar, trazer para dentro do fórum, mas teriam que colocar embaixo o link de onde vocês buscaram. E a outra coisa, né, é a percepção de vocês. É o que eu falei, duas coisas. Uma, que não era para fazer dessa forma, copiando e colando, porque é uma atividade que eu estou utilizando como avaliação. Né? Nós teríamos aí, no dia, tem uma data aí que a gente teria uma avaliação, que seria no dia 28/7. Então, ao invés de dar uma avaliação para vocês, eu dei essas atividades todas ao longo de porta em porta, o gerenciamento do tempo, uma outra atividade que eu coloquei para vocês, um questionário, não foi? Eu sei que foram 3, deixa eu ver como é que está aqui. Eu coloquei 3, acho que 3 ou 4 já, atividades que vai valer como nota de avaliação. Então, não é para ir na internet copiar e colar. Isso eu já sei que tem lá. Né? É para você colocar para mim e para os colegas, né? Porque como a gente não tem, nem todos participam da discussão aqui, né? E também nem é permitido eu cobrar, né? Isso aqui nesse encontro síncrono, porque tem muitos colegas que não podem participar, que por algum motivo ou outro, né? O horário é comprometido. Então, eu utilizei, né, algumas ferramentas. Eu vou até pegar aqui o que nós já fizemos, ó. De atividade, nós já tivemos uma tarefinha que foi o prólogo do livro Monge Executivo, né, que vocês já fizeram, e o estudo dirigido do filme De Porta em Porta. Isso aqui foram 2 atividades. E eu acho que tem um questionário também que eu tinha colocado para vocês, que eu estou tentando abrir aqui. Duas atividades, né? Uma foi o gerenciamento do tempo e a outra foi a comunicação interpessoal. Então, aí são 4 atividades e agora a quinta, que finaliza, que é o fórum. Então, no fórum, como é também uma dinâmica que vocês ainda desconheciam, né? Na questão da ferramenta,
Mas o que eu pedi no fórum? Deixa eu pegar aqui para a gente ver como é que está lá no fórum. Aí a comunicação não é só da Nilva, né? A comunicação é de vocês que leem também. Vocês precisam fazer a leitura, se não compreender, questionar, né? Cadê Barreiras aqui? Hoje é o último dia para vocês acessarem. Então, olha o que a Nilva pediu. Considerando o material disponibilizado e as leituras propostas no tópico 8, barreiras para comunicação eficaz, escreva, com no mínimo 100 palavras, sua percepção sobre o tema e contribua com a compreensão, ilustrando com exemplos próximos da sua realidade e com aplicabilidade no dia a dia. O que a Nilva pediu? A percepção de vocês, de cada um. Então, não era ir lá na internet e buscar num site o que é barreiras da comunicação. Aqui, vocês precisavam escrever para mim um texto com, no mínimo, 100 palavras, falando o que vocês compreenderam do material que eu disponibilizei. Ao invés de eu dar uma prova, né, para que vocês fossem lá e dissertassem, ou marcassem X, não, eu resolvi fazer esse monte de pequenas atividades para servir como avaliação. Porque eu acho também que é uma forma melhor, né, de eu entender durante o processo como que vocês estão, até para a gente ter a questão das notas, né, que a gente pode fazer as recuperações ainda durante o processo das nossas aulas. Não vou perguntar aqui, também não quero que me respondam, mas quem fez copia e cola, né, se quiser ainda trocar, está em tempo, tá? Porque eu ainda não fiz a leitura completa, né, eu não li, nem completa nem incompleta, eu não li ainda nenhuma das contribuições de vocês, vi só as duas primeiras, que tinha sido da Lucimara e da Floripes, porque elas, né, já tinham feito isso na semana passada, a hora que eu abri aqui já estavam, eu só li mesmo das duas inicialmente, não li dos demais, né? Então, quem tiver nessa situação, né, que copiou e colou, que quiser ainda refazer, vocês têm o prazo aí até a meia-noite para refazer, tá? Por que eu estou falando isso? Porque pode ser que não tenha acontecido com vocês, mas já aconteceu em outras turmas. Então, para ficar, né, bem claro, e nós ainda estamos dentro do tempo regulamentar, para que vocês façam a substituição dentro, né, do processo aí do fórum que eu disponibilizei. Por causa disso, se acaso alguém tenha feito isso e queira refazer, é só me avisar que eu abro um tempo a mais, né, para ficar lá, para que seja refeito. Aí pode me mandar mensagem no privado do WhatsApp, não tem problema não, tá? De novo, eu estou falando, não sei se vocês fizeram isso, mas se fizeram, quem fez, faça-me o favor de corrigir ainda em tempo, tá? Dito isso, né, nós temos aí, hoje eu já coloquei o material lá, dito isso, finalizamos a questão da comunicação, das barreiras de comunicação, tá? Esgotamos aqui o nosso tema, tá? E a partir, né, de agora, a gente já vai entrar iniciando já, como a gente já tinha combinado, né, para a próxima semana, eu já disponibilizei no SIGA para vocês o material relacionado à qualidade do estilo da comunicação escrita. Então, já tem lá uma leitura obrigatória, que é a qualidade do estilo da comunicação escrita. Esse material relacionado ao tópico, visando a compreensão do aluno no processo de ensino-aprendizagem. Outra dica,
Muitos de vocês também, ao invés de, né, ler, às vezes, o material que eu coloquei, vocês estão buscando, tem que buscar mesmo, tá? Outras informações, fazer buscas mesmo no Google, colocar lá o tópico e ver outras coisas das quais eu não anexei aqui, tá? Porque isso complementa, é uma forma que vocês têm, né, de complementar a compreensão do que nós estamos trazendo aqui. Sejam curiosos, busquem mesmo outras fontes de informação. Mas quando for relacionar sobre elas, mencione, isso aqui, além do que eu li, né, do material que você postou, Nilva, eu também encontrei isso aqui no site tal, que complementa a informação, né, que você colocou. Isso, gente, se vocês fizerem, quem fizer isso vai levar 10, assim, no primeiro momento, tá? Trazendo complementação do assunto e contextualizando com o que nós estamos discutindo, tá? Então, já tem aqui essa leitura obrigatória que vocês têm até o dia 27. Ela vai ser relacionada à presença de hoje, tá? Do dia 21. Eu já coloquei aqui uma videoaula para a aula que nós teríamos, né, amanhã, mas ela é assíncrona. Então, nessa atividade assíncrona, tem o vídeo de uma professora, uma colega, uma professora do Instituto Federal do IFE, do Instituto Federal do Espírito Santo. Então, a professora Shirley aqui mostra como sobre a qualidade e estilo na comunicação escrita. É um vídeo um pouquinho longo, né, mas não vai prejudicar vocês. Vocês podem colocar na velocidade, né, maior aí, e é uma atividade que vocês não precisam fazer amanhã ou hoje, a hora que vocês tiverem um tempinho, vocês assistam. Porque também o prazo aí para essa, né, a atividade assíncrona, nós vamos ter esse vídeo que vai corresponder a meia horário de aula, e eu vou postar uma atividade que eu vou postar ela amanhã para vocês entregarem, para que seja até o dia 28, tá? Que vai ser essa nossa atividade. Pode falar, Franciele. Ô, Nilva, então você vai estender o prazo lá para responder o tópico? Fórum lá? Para quem precisar, isso tem que me mandar, tem que me notificar lá no WhatsApp, dizendo assim, eu preciso que abra o prazo para mim para amanhã. Aí eu abro, mas precisa me notificar lá no WhatsApp, para eu saber, para eu abrir na hora que a pessoa for postar novamente. Deixa eu te perguntar outra coisa. Então, tem fecho depois. Sobre aquele link que está lá para a gente lá, sobre a volta das aulas, é obrigatório a gente voltar presencial ou vai voltar só quem quiser? O link, aquela pergunta, né? Isso. Porque para mim não aparece essa pergunta no Siga, não. Eu não tenho opção, não. Aí quem é que já respondeu aí? Poderia ajudar aí a esclarecer? Eu respondi as perguntas que tem e parece que é só perguntando se já tomou ou não a vacina. Eu não vi nada lá de voltar presencial, não. Eu respondi, Euler, igual você respondeu, e hoje, antes de entrar na aula, eu acabei de abrir meu e-mail, lá consta parece que está tendo reuniões, onde eles estão tentando voltar híbrido, mas tem nada conclusivo, parece que vai depender, assim, estão fazendo uma análise de todos que fizeram o questionário e estão em reuniões, coisa assim que eu acho que deveria de voltar, mas não sei. Entendi, Robson. Eu não vi o de hoje ainda, não. Porque tem os protocolos, né? Tem toda uma situação que não depende só do campus, né? Vai depender também
das cidades onde os alunos moram. Então, tem uma série de coisas que precisam mesmo ser discutidas ainda, né? Ainda está muito incipiente essa questão. Se me perguntar assim, Nilva, vai voltar agora, depois de setembro, a gente vai voltar presencial? Não sei. E se voltar, foi como o Robson falou, vai ser híbrido. Aí tem um percentual de alunos que podem voltar presencial, os demais podem ficar remoto, né? Aí vai ter que ter a possibilidade de filmar as aulas, né, presencial, que estiver sendo presencial, para disponibilizar para o pessoal que vai ser remoto. Então, não tem nada ainda certo, né? Então, eles estão discutindo como será esse retorno. Então, é só responder aí o formulário, que eu também tinha entendido que era só para saber se havia, né, sido vacinado ou não. Eu não por isso que eu pedi para alguém falar, porque eu não recebo esses links, esses e-mails, então eu não tenho como dizer sobre eles. Mas o que tem, como o Robson falou, tem uma comissão que ela tá se reunindo, né, que tem representantes de todos os campi do Instituto, para verificar a possibilidade de retornar no formato híbrido, tanto presencial quanto remoto. Aí, né, deve ter uma escolha, quem pode presencial, quem pode remoto, mas isso aí é coisa de futuro que eles ainda não discutiram. Tá, Franciele? Tá bom. Ok. Muito bem. Alguma dúvida com relação à nossa postagem de hoje? Vocês ainda não leram, né? Não viram, mas é um material que eu estou utilizando, que é da Rede ETEC, que é é de um curso de comunicação empresarial, né? Que depois eu vou disponibilizar essa apostila na íntegra para vocês. Eu acho que vocês já notaram que eu tenho postado sistematicamente aqui partes, né, desse documento. Então, aqui nós temos aí a qualidade do estilo, né, da comunicação escrita, nós temos a qualidade do estilo, temos aqui as formas de tratamento, né, que aí tem como, né, utilizamos o vocativo, né, para nos, para nos remeter a quem, né, nós estamos conversando. Aí tem como escrever datas e horas, tem como você saber. Ai, cadê? Como, né, utilizar as formas claras de expressão. Aí agora é vocês fazerem essa leitura, vocês veem que é tão pouquinho o material que eu posto para vocês, né? É tão pouquinho. E depois eu vou colocar a atividade, que eu vou tentar reproduzir a mesma atividade que está aqui, tá? Mas eu vou postar lá para vocês, vou fazer uma adaptação dela, né, para que vocês façam a atividade. Aqui, o objetivo, né, desse material, ele tem como objetivo apontar a importância da qualidade, do estilo de linguagem empregada na comunicação escrita, identificar as formas de tratamento que devem ser empregadas na comunicação empresarial, distinguir o desenvolvimento da comunicação empresarial com harmonia e empregar adequadamente as normas para a transição de horas e datas. Tá? Então, esse aí é o objetivo desse tópico específico. Ok? Agora é com vocês. A leitura, assistir ao vídeo e se preparar para a atividade que eu vou disponibilizar para vocês. Ok? Alguma dúvida?
Nenhuma? Então, vou parar a gravação, né? Que assim termina aqui o nosso encontro de hoje, tá? Vou parar a gravação. E agradecer a vocês, né?